Olha, a gente sabe bem que a rotina na educação não é brincadeira, né? É uma carga administrativa imensa, planejamento, correção de atividades, elaboração de relatórios, documentação de reuniões que parece que não acabam mais. Mas e se a tecnologia pudesse de fato ser uma parceira de verdade nisso tudo? Bom, sejam bem-vindos a esta análise do Guia Prático do Microsoft Copilot na Educação. A ideia aqui não é ficar falando de tecnologia por falar, mas entender exatamente como transformar essa ferramenta num apoio real e prático para aliviar esse peso no dia a dia escolar. Então, vamos mergulhar direto nisso. Nossa pauta hoje passa por 5 pontos. 1. O que é o Copilot? 2. As ferramentas do dia a dia. 3. Como criar bons prompts. 4. Os limites da inteligência artificial. E 5. As boas práticas na educação. Vamos começar pelo princípio de tudo, a seção 1. O que é o Copilot? Entender a definição exata é a base para usar essa tecnologia com segurança. O Microsoft Copilot é basicamente um assistente de inteligência artificial que já vem integrado ali nas aplicações do Microsoft 365. Ou seja, não é uma ferramenta qualquer solta na internet, é um recurso dentro do ambiente seguro de trabalho. Ele ajuda a gente a criar, resumir, analisar e, o mais importante de tudo, respeita rigorosamente os dados e as permissões de cada usuário. Sabe a melhor analogia para isso? O próprio nome já diz, ele é um copiloto, não um piloto automático. Ele está ali no banco ao lado para dar aquele suporte de primeira, mas não para assumir o controle sozinho. Isso ilustra perfeitamente como essa assistência acontece na prática do dia a dia. O assistente tem 4 capacidades principais: criar textos e apresentações do zero, resumir documentos gigantes e aquelas pautas de reunião, analisar dados e tabelas complexas e, ainda por cima, revisar e melhorar a escrita. É literalmente delegar aquela estruturação inicial, a parte mais mecânica e trabalhosa da coisa, para a inteligência artificial. Com isso, a equipe pedagógica ganha um fôlego enorme para focar no que realmente faz a diferença, que é a parte estratégica do ensino. Legal, entendemos a teoria. Então é hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. Seção 2. Ferramentas do dia a dia. Sabe qual é a grande sacada aqui? A curva de aprendizado é super rápida, porque a gente não precisa aprender a usar um software totalmente novo. A inteligência artificial já está lá, potencializando os aplicativos que já fazem parte da rotina escolar. Por exemplo, no Word, dá para rascunhar relatórios pedagógicos super elaborados. No PowerPoint, a ferramenta ajuda a transformar aquele plano de aula em uma apresentação super visual. No Excel, meu Deus, facilita demais a vida para analisar notas e desempenho. No Outlook, dá aquela força para escrever e-mails de um jeito rápido e cuidadoso. E no Teams, ele consegue listar os encaminhamentos daquelas reuniões longas de conselho de classe. É a tecnologia facilitando o trabalho no exato lugar onde ele já acontece. Mas para fazer tudo isso operar bem, tem uma chave de ignição. E é aí que entra nossa seção 3. Como criar bons prompts. A interação com a máquina não acontece por mágica, tá? O Copilot funciona através de comandos que a gente chama de prompts. E a regra de ouro é muito simples. Quanto mais claro e específico for o pedido, muito melhor e mais útil vai ser a resposta. A inteligência artificial depende do contexto que a gente passa para ela. Se a instrução for muito rasa, o resultado vai ser super genérico e difícil de aproveitar. Mas se a gente der diretrizes detalhadas, a ferramenta vira um assistente de altíssimo nível, perfeito para estruturar relatórios complexos ou afinar a comunicação da escola. Agora, o que é realmente interessante nesse exemplo prático é a genialidade da simplicidade dele. Um prompt como "resuma este texto em até 5 linhas" é fantástico porque é direto, estabelece um limite claro de tamanho e diz exatamente a ação que a gente quer. Traz a teoria para a realidade rapidinho. Não precisa saber usar linguagem técnica, de programação, nada disso. É só usar a nossa linguagem humana natural, mas de um jeito bem focado e intencional. Avançando um pouco mais, chegamos a uma fronteira vital para garantir a segurança nas escolas. Seção 4. Limites da inteligência artificial. Olha, a gente tem que criar um ambiente de segurança psicológica aqui. E para isso, precisamos estabelecer firmemente o que a ferramenta não faz. Esse contraste é muito possivelmente o ponto mais importante de toda essa nossa análise. De um lado, a gente tem a inteligência artificial operando processos mecânicos. Ela rascunha, ela resume, ela formata. Do outro lado, de forma absoluta e inegociável, está o papel do profissional humano. Validar minuciosamente tudo que é gerado, tomar cada uma das decisões pedagógicas e aplicar aquilo à realidade local. A assistência é muito valiosa, sim, mas a expertise,
A expertise é profundamente humana. Quem senta na cadeira e pilota de verdade o avião educacional vai ser sempre o educador. E só para não deixar absolutamente nenhuma margem para dúvida, o guia traz uma lista definitiva do que o assistente não faz sozinho. Ele não substitui o professor, ele não toma decisões sobre abordagens pedagógicas, e ele nunca vai conhecer as nuances da realidade local, os desafios de uma turma específica ou a cultura da comunidade, a não ser que a gente ensine isso para ele. A ferramenta é 100% dependente da nossa instrução. O conhecimento tático e a nossa sensibilidade simplesmente não têm como ser substituídos por uma máquina. Então, para amarrar tudo isso num passo a passo, diário e seguro, vamos para a seção 5, Boas Práticas na Educação. O material-fonte apresenta esses 3 passos sequenciais que funcionam como um verdadeiro protocolo de segurança. Passo 1. Use sempre o IA como apoio. Lembra, o conteúdo que a IA gera é um rascunho inicial, não a versão final. Passo 2. Informe o contexto e ajuste a linguagem. Tem que alimentar o assistente com o máximo de detalhes e, depois de pronto, dar aquela trabalhada no texto para que ele fique com a cara e os valores da instituição. E o passo 3, revise sempre. O controle de qualidade e a palavra final são permanentemente nossos. Nenhuma comunicação ou plano de aula deve ir para frente sem a nossa leitura crítica. Então, o ponto crucial é a gente entender a grande proposta de valor disso tudo. O Copilot economiza um tempo valiosíssimo, ajuda a organizar um turbilhão de ideias e atua como um verdadeiro pilar de apoio para o planejamento pedagógico. O propósito não é de jeito nenhum ter a tecnologia trabalhando no lugar das pessoas, mas sim tirar dos nossos ombros todo aquele peso do trabalho burocrático, devolvendo horas essenciais para o que mais importa. E é exatamente isso que nos leva a esta provocação final. Pensem bem, se todo aquele esforço puramente mecânico e de formatação repetitiva for finalmente resolvido pela inteligência artificial, como todo esse tempo economizado e recuperado vai transformar o planejamento pedagógico nas escolas? Será que teremos mais reuniões focadas em metodologias ativas? Um acompanhamento socioemocional muito mais forte e presente com os alunos? A ferramenta existe justamente para abrir espaço na nossa agenda. Agora, decidir o que de incrível vai ser construído nesse novo espaço? Bom, esse é o verdadeiro próximo passo da educação. Fica aí a reflexão, até a próxima!